Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Não Seja um Peru. Meu nome é Felipe Machado, eu trabalho com gestão empresarial e gestão de empresa. Hoje queria falar um pouco para vocês sobre uma dúvida que é bastante recorrente até. As pessoas costumam me perguntar quanto que ganha um empresário, quanto que fatura um dono de empresa, qual é o salário de um grande dono de um negócio multimilionário ou de um pequeno negócio, né? Como é que funciona isso? Quantas essas pessoas recebem por mês? Antes de eu falar isso para você, a gente tem que delimitar algumas questões bastante pontuais. A primeira delas é que ter um negócio não significa ser rico. Eu conheço pessoas que tudo que ganharam até hoje na sua empresa investiram no próprio negócio, acreditando que daqui 5, 10 anos elas vão colher os frutos. Ou seja, a empresa ela é lucrativa, a empresa ela gera caixa anualmente, mensalmente, porém essas pessoas vivem uma vida bastante modesta por conta de estarem segurando a retirada em prol da empresa. E até aí tudo bem, não tem nenhum problema. No outro extremo, existem pessoas que retiram muito além da capacidade daquilo que a empresa pode de fato pagar aos seus sócios. Isso faz com que a empresa fique descapitalizada e aí você tem, em vez de uma empresa rica e um sócio, como a gente brinca, pobre, você tem, na verdade, um sócio rico e uma empresa pobre, tá certo? Então, existem esses dois cenários. Num cenário de um pequeno empresário, vamos imaginar um dono de loja que fature 60, 100 mil reais por mês, tá? A média dessas pessoas que elas retiram para elas, e agora o meu julgamento não é com relação se ela retira mais do que deveria ou menos, ok? É apenas noções de mercado. Ela retira aí em torno dos seus 5, 6 mil reais, 7 mil, dependendo do negócio, tá? Por que isso? Porque 7, 10 mil, quase 10% do que essa pessoa acaba faturando por mês. Porque às vezes o negócio ele é de sobrevivência da família. Então tem pai, tem mãe, tem 2 filhos, tem carro financiado, tem casa financiada. Às vezes estavam numa situação difícil com um salário maior da família, aconteceu alguma coisa, montaram um negócio e simplesmente precisam se manter, tá? Mas alguém faturando na faixa dos 100 mil reais aí fica nos seus 5, 7, um e outro exagerando ficam com 10 mil reais, tá? Uma empresa onde alguém fature 1 milhão de reais por mês, você tem aí já sócios retirando na faixa dos seus 30, 40 mil reais. Claro, vai depender de qual ramo, vai depender se a empresa está fazendo investimentos, uma série de coisas, tá? Mas só para você ter uma ideia de quanto que o empresário ganha. É importante ter essa clareza também de que o empresário ele não ganha no seu mensal, tá certo? Essa retirada de 20, 30, 40 mil reais, por mais que seja muito acima de um trabalhador, ela não deixa ninguém sendo novo Eike Batista, quando ele estava lá no seu auge. Né? Não faz com que a pessoa seja um dono do pão de açúcar com esse salário. Ela vai viver muito bem, ela vai conseguir conquistar uma série de coisas, mas o que deixa o empresário rico são as assertivas que ele dá ao longo da sua carreira. Então ele monta uma empresa de sucesso, daqui a pouco ele vende e embolsa um bom dinheiro. Ele faz uma campanha, vende bastante com um custo baixo e ele acaba o quê? Usufruindo dos resultados da empresa. Tá? A grande sacada de ser um empresário é você ter um salário, né, o pro labore do dono mediano, de acordo com a capacidade de pagamento da empresa e você participar dos resultados dela. Porque aí você não onera a empresa com uma retirada mensal acima da sua capacidade e você também faz jus o seu profissionalismo, né? Porque conseguiu trazer os resultados adequados, tá certo? Uma empresa aí que faturaria seus 10 milhões por mês, alguma coisa em torno disso, aí você tem variações muito grandes, né? Porque se você já retira 30, 40, 50 mil reais por mês, retirar 70 não vai mudar a sua vida financeira, né? Retirar 100 é diferente da pessoa que tira 5, 6 para a pessoa que tira 40. Ali você tem um pulo muito grande, você consegue fazer muitas coisas diferentes.
agora de 50 para 70, 80, 100, que seja, a sua vida ela não se transforma na mesma proporção, né? Essa progressão aí ela não é linear, tá joia? Os grandes executivos, né, eles recebem de acordo com a participação que às vezes eles têm no negócio, às vezes de acordo com o salário, bonificações, mas aí é tema para um outro vídeo, né? Aqui nós estamos falando de empresário. Fica, porém, o recado e a chamada de atenção para todos vocês que eventualmente têm empresa. Cuidado para não matarem a galinha dos ovos. Pode ser que não sejam ovos de ouro, mas se ela coloca alguns ovos, ela já deve ser cuidada. Vejo muito frequentemente empresários retirando muito acima daquilo que deveriam e a empresa passando necessidade e a retirada continuando a existir. E aí você acaba chegando em algumas conclusões de que às vezes aquele empresário, no fundo, ele não acredita na própria empresa. Porque se ele acreditasse, ele deixaria mais dinheiro na empresa, retiraria menos, viveria mais modestamente e reaplicaria esse dinheiro na sua empresa. Por coincidência, essa é uma das métricas que o banco usa na hora de fornecer crédito. Então ela vê que no balanço, no demonstrativo de resultado que o contador entrega às vezes para a empresa levar lá no banco para o teu financiamento, uma das questões que eles levam é às vezes a retirada ou às vezes os lucros, né? Porque nem sempre o contábil reflete aquilo que está acontecendo dentro da empresa. E aí você tem lá no contábil um lucro maravilhoso aparecendo e a pessoa pedindo 500 mil, 1 milhão para o banco. O banco faz a simples e pura análise. Se essa empresa dá tanto lucro, por que ele não é reinvestido na empresa? Para onde é que está indo todo esse lucro? E como o contábil não bate com aquilo que acontece muitas vezes, esse lucro ele é todo retirado. Ou seja, o banco ele percebe quando existe, eu não diria malandragem, mas quando existe esse fato ocorrendo, né? Não é uma malandragem porque a empresa é da pessoa. Mas eu acredito que uma boa gestão, ela prioriza a saúde da empresa, a pessoa física, os sócios adiam alguns sonhos em prol de uma empresa que cresce, de uma empresa que pode ter muitos anos pela frente e aí sim trazer resultados espetaculares, tá bom? Espero ter matado a curiosidade de alguns de vocês e lembrando que ser empresário é ter a pele em jogo, né? Então a pessoa que recebe hoje, lá no comecinho, né, 5, 10 mil reais, 20, 30, 100 mil, elas têm a pele em jogo, elas têm muito a perder. É só a gente olhar hoje para a pandemia, quantos lojistas desses tirando 7, 10 mil reais por mês agora não estão tirando nada porque os seus comércios estão fechados. Então a gente tem que bater palma para esses profissionais, a gente tem que aplaudir eles de verdade porque são eles que movimentam a nossa economia, né? Nunca olhe para o empresário como sendo alguém que não deveria estar ganhando aquilo, né? Porque só quando você resolve empreender, só quando você resolve passar por toda a burocracia, por toda a frustração, passar por cima de um monte de gente dizendo não para você, precisando colocar o seu carro, a sua casa como garantia, pedindo dinheiro da sogra, da mãe. Só quando você passa por isso, você consegue entender o que é a realidade do nosso empresário. Então, aquele que tem uma boa retirada, o que ele deve fazer? Dar uma boa condição de trabalho para os seus empregados, mas isso também é tema para um outro vídeo. Tá joia? Não esqueçam de se inscrever no canal e até mais.